Saiam da frente! Aqui não é abrigo de mendigo! Gritou o segurança, empurrando o velho senhor que tentava proteger a esposa da chuva com um guarda-chuva rasgado. A mulher encharcada tremia dos pés à cabeça. As mãos finas, marcadas por rugas profundas, seguravam uma pequena mala de couro, velha e gasta pelo tempo. A chuva caía grossa, impiedosa. As gotas batiam no portão de ferro da mansão como se zombassem deles. Por favor, só precisamos esperar a tempestade passar, pediu o senhor com voz trêmula, quase suplicante. Minha esposa está doente. O segurança riu, com aquele tom de desprezo que só quem se acha superior é capaz de ter. Doente? Então vai para o hospital, velho. Aqui é a casa do senhor Augusto Monteiro, milionário. Gente como vocês nem deveria passar na calçada dele. O velho abaixou a cabeça. A mulher tossiu, tentando esconder o sofrimento. A chuva não dava trégua. Foi nesse instante que um farol forte iluminou a entrada da mansão. Um carro preto, elegante, deslizou pelo portão. O segurança abriu rapidamente, com postura de servo. Boa noite, senhor Augusto, disse ele, já limpando o suor da testa, mesmo molhado pela chuva. Do banco traseiro desceu um homem de terno escuro e olhar arrogante. O tipo de pessoa que acredita que o mundo gira ao seu redor. Ele olhou para o casal com desdém, como se olhasse para algo inconveniente. O que é isso? Perguntou o milionário, franzindo o senho. Por que tem gente parada no meu portão? Estavam se abrigando da chuva, senhor. Já estou mandando sair. E ainda precisa mandar? Ironizou Augusto. Manda embora logo. O velho tentou falar. Senhor, nós não queríamos incomodar só. Eu não perguntei nada, interrompeu Augusto seco. Vocês acham que podem se encostar na casa dos outros porque estão velhos? Trabalhem, façam algo da vida. O segurança conteve um riso. O velho respirou fundo, tentando manter a calma. Nós trabalhamos, senhor. Trabalhamos a vida inteira. Augusto virou de costas, zombando. E deu para ver o resultado. A mulher, com lágrimas misturadas à chuva, segurou o braço do marido. Vamos embora, querido, sussurrou. Mas antes de saírem, a mala escorregou da mão da senhora e caiu no chão, abrindo-se parcialmente. Augusto olhou de relance e viu papéis molhados e uma foto antiga, já amarelada. Um detalhe chamou sua atenção. Na foto, seu pai aparecia muito jovem, sorrindo, ao lado daquele mesmo casal. O milionário parou por um segundo, franziu a testa. Onde conseguiram isso? Perguntou, aproximando-se um passo. O velho hesitou. Isso era do seu pai. Ele me pediu para guardar. Augusto bufou, impaciente. Meu pai morreu há 30 anos e eu nunca vi vocês na vida. O homem tentou falar novamente, mas o segurança empurrou os dois, recolhendo a mala do chão e devolvendo-a ao velho. Anda, some daqui. O casal se afastou lentamente, tropeçando na calçada molhada. A chuva aumentava e as luzes da mansão refletiam nas poças d'água, como se o próprio mundo observasse aquela cena com tristeza. O milionário, ao entrar no carro, ainda olhou para trás. Algo naquela foto mexera com ele. Um incômodo estranho, uma lembrança antiga que ele não conseguia encaixar. Que gente sem noção, resmungou. Deve ser mais um casal de golpistas tentando arrancar dinheiro. Um motorista perguntou se devia segui-los, mas Augusto recusou. Não, vamos. Amanhã tenho reunião com os investidores. Coisas importantes, não dramas de rua. O carro partiu, levantando água da rua. O casal ficou na escuridão. Horas depois, já em sua cobertura, Augusto tirou o paletó molhado e serviu uma taça de vinho. Mas a imagem da mala, da foto e da expressão do velho não saíam da mente. Meu pai e aquele homem. Como é possível? Ele sempre acreditou que o pai começara a empresa sozinho, com talento e disciplina. Mas aquela foto mostrava uma verdade incômoda. Havia mais alguém na origem de tudo. Tentou afastar o pensamento, mas algo o forçava a lembrar. O pai sempre evitava falar sobre os primeiros anos da empresa. Sempre dizia que certos capítulos devem ficar trancados.
Mas por quê? O trovão explodiu do lado de fora e a luz piscou. Augusto se levantou e olhou pela janela. A tempestade continuava. E lá embaixo, bem ao longe, ele pensou ter visto o mesmo casal, caminhando debaixo da chuva, desaparecendo lentamente na esquina. Por um instante, sentiu algo que há muito tempo não sentia: culpa. Mas a afogou em um gole de vinho. Amanhã, mando alguém descobrir quem são, disse, jogando a taça na mesa. E se forem aproveitadores, vão se arrepender. A câmera imaginária foca no copo, na taça escorrendo vinho como sangue, e na janela, onde a chuva continua caindo sem parar. E lá fora, uma mala velha de couro é deixada sobre o banco de uma praça, abandonada, como um segredo que o destino ainda vai obrigar Augusto a abrir. A madrugada pesava como chumbo quando Augusto percebeu que não conseguiria dormir. A imagem da foto voltava como um eco, seu pai jovem, sorrindo ao lado daquele casal que ele havia humilhado minutos antes. Incomodado, pegou o celular. Fernando, desce à garagem. Vamos dar uma volta. A voz saiu seca, tentando esconder a ansiedade. O motorista apareceu em menos de 5 minutos. O asfalto ainda brilhava de chuva. O céu carregado. Eles saíram em silêncio. A cidade parecia um aquário escuro, com luzes boiando na superfície. Senhor, algum destino específico? Perguntou Fernando sem encará-lo. A praça, aquela em frente ao casarão antigo da fundação. Augusto ajeitou a gravata, mesmo sem terno. Quero ver uma coisa. O carro cortou a avenida quase vazia. No rádio, uma notícia sobre a economia. Empresas sob suspeita de irregularidades com patentes. Augusto desligou. Não era noite para ruídos externos. Já havia barulho demais dentro dele. Chegaram à praça. O vento mexia as árvores como dedos impacientes. E lá estava o banco de concreto sob um poste que piscava. Em cima do banco, uma mala de couro envelhecida, escura, com as bordas descosturadas, exatamente como a que a senhora derrubara diante do portão da mansão. Deve ser de alguém em situação de rua, murmurou Fernando cauteloso. Abre. Augusto já estava do lado de fora, a água fria escorrendo do toldo do poste. Fernando pegou a mala com cuidado. Era pesada demais para algo sem valor. Ao girar o fecho, sentiu a resistência de décadas de ferrugem. O estalo soou alto na praça silenciosa. O cheiro de papel guardado por muitos anos escapou como um sussurro. Dentro havia um pacote de cartas amarradas por uma fita desbotada, uma pasta de papel pardo, uma fotografia em preto e branco e uma chave. Não uma chave comum, metálica, polida apesar do tempo, com o nome Monteiro gravado em baixo relevo, e logo abaixo, uma palavra minúscula: arquivo. O coração de Augusto acelerou. Tomou a chave nas mãos. A frieza do metal furou sua pele como uma acusação. Ilumina aqui. Ele aproximou o feixe da lanterna do celular. A palavra arquivo vinha acompanhada de números: A01D. Deve ser alguma coisa de estoque almoxarifado, arriscou o motorista. Não, Augusto reconheceu o padrão. Era a mesma codificação dos depósitos antigos anteriores à informatização da empresa. A 01 indicava ala 1, subsolo. O delta era raro, sinalizava conteúdo restrito. Abriu a pasta em busca de sentido. Encontrou esboços de uma máquina primitiva, desenhos feitos a grafite com linhas firmes, sem régua, mas precisas. O título, na letra de alguém que desenhava desde criança: Sistema de Transmissão Reduzida V1. Abaixo, uma anotação: Ideia original, AS. AS? Augusto sussurrou, como se a praça pudesse ouvir. O sobrenome do pai era Monteiro. Quem era AS? Virou a fotografia. Na frente, 3 jovens diante de um galpão de madeira. O pai de Augusto ao centro, um rapaz magro à esquerda, o mesmo velho de horas atrás, só que com a chama nos olhos, e uma moça sorridente à direita, com as mãos sujas de graxa e um lenço amarrado no cabelo.
Atrás deles, pintado à mão na parede, lia-se Oficina Horizonte. No verso da foto, uma dedicatória escrita com lapiseira que deixava o grafite levemente prateado. Para o amanhã que merece nascer do jeito certo. A.S. Augusto engoliu em seco. O nome do pai não constava em nenhum lugar do verso. Só as iniciais A.S. e a frase que soava mais como um pacto do que como lembrança. Abriu o pacote de cartas. A primeira, datada de 30 de março de 1989. Augusto, se você estiver lendo isto, significa que a tempestade cobrou sua taxa. Guardei o que pude, escondi o que era justo e esperei o que achei não precisar esperar. Se o seu pai nunca lhe contou, a chave abre o arquivo no subsolo da ala 1. Lá você encontrará os contratos originais e as plantas da transmissão. A verdade não vence pelo barulho, vence pelo peso. A letra firme, masculina, tinha traços muito parecidos com a caligrafia dos esboços. No rodapé, a assinatura completa. Afonso Silveira, A.S. Augusto repetiu, quase num estalo. Afonso Silveira. Virou-se para o motorista que o encarava, agora atento. Já ouviu esse nome? Não, senhor. Fernando fez um gesto de negativa, mas com respeito redobrado. Quer que eu procure alguma coisa nos registros amanhã? Amanhã não, agora. O tom de comando voltou, mas não para humilhar, para se proteger do próprio tremor. Vamos para o Parque Industrial. Ala 1. Fernando hesitou. Senhor, são quase 3 da manhã. E os depósitos antigos, desde a reforma de 2005, ninguém entra lá. Está tudo lacrado. Eu tenho a chave. Augusto ergueu o metal que refletia a luz falha do poste. E tenho perguntas que não sabem esperar. O caminho até o Parque Industrial foi curto para a pressa e longo para a consciência. Ao se aproximarem, as torres metálicas desenharam sombras no céu. A segurança os reconheceu imediatamente, mas estranhou a hora e o destino. Subsolo da ala 1, ordenou Augusto entregando credenciais. E chame o supervisor da noite. Ninguém entra, ninguém sai, até eu mandar. Os corredores cheiravam a óleo antigo, poeira e silêncio. O elevador de serviço gemeu até o S. O letreiro vermelho restrito piscava no final do corredor como um coração cansado. Em frente a uma porta de metal cinza, um cadeado industrial do tamanho de um punho. A chave entrou com uma precisão assustadora, como se fosse fabricada na semana anterior. O giro foi suave, mas a sensação foi de um estrondo. Do outro lado, uma sala comprida, estantes até o teto, caixas de arquivo marrom, etiquetas amareladas pelo tempo. No canto esquerdo, um armário pequeno com o mesmo símbolo em forma de delta. Augusto atravessou o espaço como quem anda sobre gelo fino. Cada passo quebrava um pouco da história que ele conhecia. Puxou a porta do armário. Havia 3 binders pretos numerados. D1, D2, D3. Tirou o primeiro. Dentro, um conjunto de documentos em papel timbrado da Oficina Horizonte. Contratos de parceria. Termos de cessão provisória. Notas promissórias. No topo de uma das páginas, um carimbo. Recebido. Monteiro NCIA. 1207-1989. No contrato, Afonso Silveira e... o nome da moça da foto. Helena Duarte. O pai de Augusto assinava como fiador temporário para acesso a crédito. Mas havia uma adição à mão em tinta azul de outra caligrafia. Em caso de inadimplência, cessão integral de direitos ao fiador. E um recibo preso com clipe, sem assinatura de Afonso. Data, 2 semanas antes do recebido da Monteiro Encia. Isso foi uma manobra? Fernando perguntou, arriscando-se. Tipo, pegar a invenção por causa de dívida? Augusto não respondeu. Folheou as páginas com rapidez crescente. Encontrou um memorando interno, agora já com cabeçalho Monteiro Engenharia, o nome antigo da empresa. Assunto: integração do sistema de transmissão reduzida ao portfólio. Status: protótipo final pronto. Observação: manter documentação de origem em arquivo Delta até homologação comercial. AS.
Insiste em revisão da cláusula de cessão. Aguarda-se orientação do senhor Monteiro. Outra folha, grampeada depois. Orientação. Manter cláusula. Evitar ruídos. A palavra ruídos atravessou Augusto como arame. Ruído era como seu pai chamava tudo o que não interessava. Pessoas, sentimentos, dúvidas, qualquer coisa que deixasse a linha do lucro menos reta. A mão de Augusto começou a suar. As letras antes nítidas pareciam se embaralhar. No fundo do armário, atrás dos binders, havia uma caixa fina de madeira, sem etiqueta, só uma marca com queimadura. HD abriu. Dentro, um pedaço de tecido com cheiro de ferrugem e uma fita cassete, rotulada com caneta. Horizonte, 270689, protótipo V1, teste final. Onde eu vou achar um tocador de fita às 3 da manhã? Augusto tentou rir e o som saiu rachado. Na sala do acervo audiovisual, senhor. O supervisor da noite, que havia chegado calado, falou pela primeira vez. Os engenheiros antigos mantiveram os aparelhos. Ficam no S2. Segundos depois, a fita girava num deck antigo. O chiado preencheu a sala, seguido de vozes jovens, próximas demais do microfone. Testando, testando. Afonso, fala direito no aparelho. Eu tô falando, Helena, você que se empolga. Uma risada. Depois outra voz, mais grave, segura. Vamos registrar. Se der certo hoje, a gente vai dormir aqui mesmo. Augusto reconheceu a terceira voz. Era a do pai. Mas ali, naquela gravação, havia um calor que ele não conhecia no homem que o criou. Um calor que, com o tempo, parece ter congelado. Sons metálicos, um motor pigarreando, depois engatando. Um coro de foi e segura. O ronco se estabiliza. Lápis arranhando papel. Torque reduzido em 23%, diz Helena. Sem perda de potência, complementa Afonso. É isso. É nosso. Finaliza o pai de Augusto e a fita registra palmas improvisadas, eufóricas, de uma família que não tinha o mesmo sobrenome, mas dividia o mesmo sonho. Silêncio. E então, outra faixa, gravada horas depois, pela aspereza na voz. Afonso, eu preciso do prazo. Eu sei, Augusto, só mais 2 semanas. O banco vai liberar. Não põe isso no papel desse jeito. Se não estiver no papel, a gente perde o financiamento. Eu não posso. Você pode. Você só não quer. Helena intervém, firme. A gente confia em você. A gravação termina abruptamente. A fita engole o resto da conversa, como se também tivesse vergonha do que viria a seguir. Ninguém respirou por alguns segundos. Senhor, Fernando começou, mas Augusto levantou a mão. Ele precisava ficar com o barulho do próprio coração. Fechou a caixa, guardou a fita no bolso interno do casaco, recolheu as cartas, a fotografia, os desenhos. E a chave, aquela chave com arquivo e o delta, ficou mais pesada do que o metal permitiria. Traga o carro, Fernando. A voz voltou grave, sem tremor. Amanhã, ao amanhecer, eu quero um dossiê completo sobre Afonso Silveira e Helena Duarte. Onde moraram, o que fizeram, por que desapareceram e onde estão agora. Sim, senhor. Augusto apagou as luzes do arquivo, trancou a porta e devolveu o cadeado ao lugar. No corredor, antes de entrar no elevador, olhou para trás. Teve a nítida impressão de que os fantasmas do passado estavam de pé entre as estantes, aguardando um acerto de contas. E pela primeira vez na vida, ele não se sentiu maior do que nada daquilo. Quando o elevador subiu, o espelho devolveu o rosto de um homem que não sabia mais se era herdeiro, vítima ou cúmplice. Talvez tudo junto. Lá fora, a madrugada começava a clarear de leve. Um fiapo de azul se infiltrava no preto. Augusto inspirou devagar. Havia uma tempestade do lado de dentro, mas ela finalmente tinha encontrado seu mapa. Uma mala, uma foto, uma fita e um nome que agora não cabia mais no silêncio. Afonso Silveira. O sol ainda nem havia nascido quando Augusto chegou à cobertura. As luzes da cidade piscavam como cicatrizes no horizonte, e o rosto dele refletia no vidro da janela. Cansado,
tenso, suando culpa e incredulidade. Sobre a mesa, espalhou tudo o que havia encontrado: as cartas, a fotografia, os desenhos e a fita. O relógio marcava 5h15 da manhã. Nenhuma bebida, nenhum luxo, nenhum conforto conseguiu distrair sua mente do que tinha acabado de descobrir. "Meu pai, o que você fez?" murmurou, passando a mão pelo rosto. Pegou a fotografia novamente. O jovem de olhos firmes à esquerda, Afonso Silveira, agora era um nome que queimava. Ele parecia cheio de esperança. Aquela esperança que ele mesmo, Augusto, já não sabia mais como era. Pegou a carta mais recente do pacote. Estava datada de 1992, 3 anos após a primeira. A caligrafia tremia, mas as palavras ainda eram fortes. A empresa cresceu, mas o buraco também. Disse que era negócio, que era contrato. Mas contrato que rouba a alma não é negócio, é sentença. Se um dia o sangue cobrar o preço, espero que alguém tenha coragem de olhar nos olhos da verdade. Ela sempre volta. Afonso. Augusto fechou os olhos. A fita cassete, as plantas mecânicas, a mala, tudo apontava para um único caminho. O pai havia traído seus parceiros. O som do interfone o arrancou dos pensamentos. Era a secretária, já no escritório. "Senhor Augusto, o senhor não dormiu?" "Não. Quero tudo sobre um homem chamado Afonso Silveira. Procure também por uma mulher, Helena Duarte. Eles aparecem em registros antigos da Monteiro Engenharia." A voz dele saiu fria, quase sem ar. "Certo, senhor. Mas o senhor sabe que os arquivos anteriores a 1990 não estão digitalizados. Então procure onde for preciso. E rápido." Desligou. Caminhou até o cofre embutido na parede e retirou uma caixa de madeira escura. Dentro dela, as poucas lembranças pessoais que guardava do pai. Uma caneta antiga, um relógio e um diário. Sim, um diário. Pequeno, de capa preta, sem título. Augusto nunca havia aberto aquilo. Achava que o pai o usava para anotações de negócios. Mas agora, com o coração acelerado, abriu a primeira página. 15 de junho de 1989. Afonso insiste em manter o nome dele no projeto, mas ele não entende o jogo. Negócios são feitos de posição, não de paixão. Helena acredita nele, e talvez por isso eu precise afastá-la também. Se eles soubessem o quanto estou perto de conseguir o investimento, não me forçariam a fazer isso. Augusto prendeu a respiração. As próximas páginas estavam piores. 23 de junho. O banco pediu garantia. Usei a patente como caução. Se não houver pagamento, ela passa automaticamente para mim. Afonso vai me odiar, mas no futuro vai entender. 27 de junho. A gravação do teste ficou boa. O protótipo funciona. Agora é só esperar o prazo da dívida vencer. 12 de julho. Eles não pagaram. O contrato agora é meu. Não houve traição. Houve esperteza. A vida é dos que têm coragem de agir primeiro. A mão de Augusto tremia. Virou mais uma página, e a caligrafia do pai parecia mais pesada, quase agressiva. 20 de julho. Afonso veio aqui. Disse que eu o apunhalei, que roubei sua vida. E talvez tenha razão. Helena chorou. Disse que um dia alguém pagaria o preço por mim. Eu ri. A última frase estava sublinhada. Mas o preço nunca é cobrado de quem comete o erro, e sim dos que o herdam. O diário caiu da mão de Augusto. O som seco ecoou no apartamento silencioso. Ele se sentou no chão, encostado à parede. Pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com vergonha. Seu pai, o homem que sempre servira como exemplo de força, coragem e determinação, havia construído o império sobre o roubo de 2 pessoas que acreditavam nele. A cada linha, a figura heróica do pai se despedaçava. E então, uma lembrança antiga lhe veio à mente. Ele tinha 7 anos quando viu o pai discutir com uma mulher desconhecida no jardim da antiga casa. A mulher chorava e segurava um lenço com o nome Helena bordado. O pai mandou Augusto entrar e trancou a porta. Ele nunca entendeu o que aquilo significava, até agora. O toque do telefone quebrou o silêncio.
Era a secretária novamente. Senhor, encontrei algo. Há um registro de aposentadoria em nome de Afonso Silveira, emitido há 15 anos. Endereço atual, Rua das Palmeiras, número 48, bairro Vila Aurora. Augusto respirou fundo. Vila Aurora, um bairro antigo, distante, do outro lado da cidade. Prepare o carro, vou até lá. Agora? Agora. Minutos depois, o motor do carro ronronava nas ruas ainda molhadas da madrugada. A cidade começava a acordar. O trânsito aumentava, os faróis piscavam e o céu clareava em tons alaranjados. Mas dentro do carro, o silêncio era denso. Fernando olhou pelo retrovisor. O senhor vai mesmo sem avisar? Tem coisas que a gente só entende cara a cara. Chegaram à Vila Aurora por volta das 7. As casas eram simples, pintadas com cores apagadas, cercadas por muros baixos. Crianças com mochilas passavam apressadas, e o cheiro de pão fresco vinha de uma padaria próxima. O número 48 era uma casa pequena, com uma árvore seca no quintal e janelas de madeira descascada. Augusto desceu, ajeitou o paletó e respirou fundo. Bateu a porta. Nenhuma resposta. Tentou de novo. Ouviu passos lentos vindo do interior. A porta se abriu, revelando o velho da noite anterior, o mesmo que ele havia expulsado debaixo da chuva. Os olhos do homem se arregalaram ao reconhecê-lo. Você... Augusto sentiu o rosto corar de vergonha. Eu preciso falar com o senhor. O velho hesitou, olhou para o lado e respondeu. Agora quer falar? Ontem eu era só um incômodo na sua porta. Eu não sabia quem o senhor era. E agora sabe? O homem cruzou os braços, magro, firme, com uma autoridade que vinha do sofrimento. Sei o suficiente para entender que meu pai te deve muito. O silêncio se instalou. O vento balançava as cortinas da janela. A mulher apareceu atrás dele, segurando uma caneca de chá. Era a mesma senhora da chuva. Ela olhou para o marido, depois para Augusto e disse baixinho: Deixa ele entrar. O velho suspirou. Entra, mas não espere café. Augusto entrou devagar. O chão rangia sob seus sapatos caros. Nas paredes, quadros antigos, fotos em preto e branco. E logo acima da estante, a mesma fotografia da oficina Horizonte, mas com uma diferença. Ela estava emoldurada com cuidado, e no canto havia uma dedicatória que ele nunca tinha visto. Aos meus amigos de verdade, que o trabalho una o que o mundo tenta separar. Augusto ficou imóvel diante daquela frase. Sentiu o peso de cada palavra como se fossem marteladas no peito. O velho se sentou à mesa, tirou os óculos e falou com a voz rouca. Então você veio buscar o que o seu pai deixou para trás? Não, Augusto respondeu. Eu vim tentar entender o que ele tirou de vocês. O olhar do homem mudou, de ódio para surpresa. A chuva da noite anterior parecia ter voltado, mas agora dentro deles. O silêncio dentro daquela casa era espesso. Dava para ouvir o relógio de parede, marcando cada segundo como uma lembrança que se recusava a morrer. Augusto ficou em pé, observando o casal à sua frente. Os dois pareciam vindos de outro tempo, de um mundo em que honra valia mais que dinheiro. O velho, sentado à mesa, abriu uma gaveta e puxou um envelope amarelado, cheio de documentos antigos. Você quer entender o que seu pai tirou da gente? Tá tudo aqui. Empurrou o envelope sobre a mesa. Mas duvido que você tenha estômago para ler. Augusto puxou uma cadeira e se sentou. Abriu o envelope devagar. Dentro havia cópias de contratos, recortes de jornal e cartas de cobrança. No canto de uma das folhas, o nome dele, Monteiro Encia, estampado em tinta azul. Vocês guardaram tudo isso? Perguntou ele, ainda tentando entender. Guardamos, sim, respondeu a mulher com voz calma, mas firme. Não por vingança, mas para nunca esquecer o que perdemos. O velho tossiu, limpando a garganta. A gente acreditou no seu pai, rapaz. Ele tinha jeito de homem honesto. Disse que ajudaria a registrar nossa invenção, que ia colocar o nome de todos no contrato. A oficina era nossa vida. Foram anos de trabalho, noites sem dormir, suor e calo.
E ele... Augusto engoliu em seco. Ele enganou vocês. O velho riu, mas o riso era amargo. Enganar é pouco. Ele roubou o que a gente era, pegou o projeto, registrou no nome dele e nos deixou com dívidas. Eu perdi tudo. A casa, as máquinas, o nome. Fui chamado de louco, de impostor. A Helena ainda tentou recorrer, mas... Ele parou, olhando para a mulher. O que adianta lutar contra quem tem dinheiro e advogado? A mulher apertou a mão dele, os olhos marejados. Afonso quase morreu tentando limpar o nome. Augusto sentiu um nó na garganta. Eu não sabia. Claro que não sabia, gritou Afonso batendo na mesa. Nenhum de vocês sabia. O velho Monteiro construiu um império com o que era meu e ainda saiu por cima como herói. E você? Você herdou tudo isso sem nunca se perguntar de onde veio. Augusto se calou. A vergonha queimava como febre. Eu cresci ouvindo que ele era um visionário, murmurou. Que a empresa existia graças ao trabalho duro dele. Pois é, Afonso cruzou os braços. Ele era um visionário mesmo, só que da trapaça. A mulher interveio tentando conter a tensão. Afonso, ele veio até aqui talvez para acertar as coisas, mas o velho não cedeu. Ninguém aparece depois de 30 anos para pedir desculpa. Olhou fixamente para Augusto. O que você quer de verdade? Augusto respirou fundo. Eu quero a verdade. Toda ela. O velho se inclinou para frente, os olhos faiscando. E o que vai fazer com ela? Vai devolver o que o seu pai tirou? Vai trocar o luxo da sua cobertura por essa casa com infiltração? Augusto baixou a cabeça. Eu não sei. Ainda não sei. Então você é igual a ele. Afonso se levantou, apoiando as mãos na mesa. Cheio de dúvidas, quando o certo é claro. O som da cadeira arrastando no chão ecoou como um soco. Augusto se levantou também. Não me compare com ele. Eu nunca roubei ninguém. Mas viveu do roubo dele, retrucou Afonso, a voz tremendo de raiva. Viveu com o nome dele estampado em tudo. No carro, na empresa, na casa. Até o seu relógio deve ter o sangue da gente gravado. O silêncio que seguiu foi cortante. A mulher, com lágrimas nos olhos, se levantou devagar e colocou uma xícara de café diante de Augusto. Senta, meu filho. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Às vezes a verdade dói, mas precisa ser ouvida de um jeito que não vire mais ferida. Augusto obedeceu. O cheiro de café fresco invadiu o ar, misturado ao pó do tempo que aquela casa guardava. Eu sei que nada do que eu disser vai apagar o que aconteceu, começou ele olhando para Afonso. Mas se o que meu pai fez foi errado, eu quero consertar. Afonso soltou um suspiro pesado, como quem carrega décadas de cansaço. Consertar? Ele repetiu irônico. Filho, tem coisa que o dinheiro não paga. Então me diga o que paga. O velho ficou em silêncio, os olhos fixos na xícara que tremia levemente nas mãos. Justiça, respondeu por fim. Mas justiça de verdade. Não tribunal, não advogado, justiça de alma. A mulher colocou a mão no ombro dele. Afonso, talvez ele seja a única chance disso acontecer. Chance? Ele repetiu, rindo fraco. Esse menino vive num mundo de cifrões, Helena. Ele não entende o que é perder tudo, e mesmo assim levantar todo dia. Eu entendo o que é perder algo que você achava que era seu, respondeu Augusto, encarando-o. Porque agora descobri que nada do que eu tenho tem valor se foi construído sobre mentira. O velho o observou por alguns segundos, tentando encontrar falsidade naquelas palavras, mas não encontrou. Havia sinceridade e culpa nos olhos do milionário. Ele se virou lentamente, caminhou até um armário velho e pegou uma caixa de madeira coberta de pó. Se é verdade que você quer entender, então olhe isso. Dentro da caixa havia dezenas de fotos antigas, diagramas, cadernos de anotações. Mas o que chamou a atenção de Augusto foi um recorte de jornal. Inventor desaparece após vender patente revolucionária para Monteiro Engenharia. O artigo contava que Afonso havia sofrido um colapso após a perda da oficina e que a esposa, Helena, cuidava dele em uma pequena cidade do interior. Eles escreveram que eu vendi a patente, disse Afonso, batendo o dedo no jornal.
Mas eu nunca vendi nada. Eu fui enganado. O contrato que ele me fez assinar era uma armadilha. Augusto pegou o papel e o observou. A data batia exatamente com o dia da fita cassete. O dia em que o protótipo funcionou. O senhor disse que tentou recorrer, comentou Augusto. Tentei, mas quem ia acreditar em mim? Um mecânico falido contra o grande Monteiro. Ele balançou a cabeça. O advogado que peguei sumiu. Depois disso, a vida virou sobrevivência. A mulher respirou fundo. E mesmo assim, nunca odiamos o seu pai, Augusto. Ela olhou para o marido. Pelo menos eu não, porque o ódio prende a gente no passado. Eu não odeio, respondeu Afonso, olhando para o chão. Eu só nunca esqueci. Augusto ficou em silêncio por longos segundos. Depois, levantou-se. Senhor Afonso, eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso impedir que continue sendo esquecido. O velho levantou o olhar confuso. O que você quer dizer? Quero reabrir o caso, oficialmente, disse Augusto. Quero que o nome do senhor e da dona Helena voltem aonde sempre deveriam estar. O silêncio tomou conta da sala. Helena levou a mão à boca, emocionada. Afonso, porém, apenas o encarou cético. Palavras bonitas, garoto, mas o mundo não muda com promessas. Eu sei, respondeu Augusto. É por isso que eu vou provar. Afonso não disse nada, mas seus olhos tremeram por um instante, como se uma parte dele ainda quisesse acreditar. Augusto se virou para sair, mas antes de alcançar a porta, a voz rouca do velho o chamou. Augusto, ele se virou. A justiça que você procura pode te custar tudo. Afonso falou devagar, olhando nos olhos dele. Cuidado para não acabar como seu pai. Augusto apenas assentiu. Talvez seja esse o preço. Do lado de fora, o sol começava a nascer e a claridade invadia a rua silenciosa. A porta se fechou atrás dele e o barulho ecoou como o início de uma guerra que acabara de começar. O sol já subia quando Augusto voltou ao carro. O olhar dele era outro, firme, mas pesado. Fernando o esperava encostado no veículo sem fazer perguntas. Apenas abriu a porta e esperou. Vamos para a sede da empresa, disse Augusto com a voz baixa, mas decidida. E chame o advogado da família. Quero todos os contratos de fundação, inclusive os que estão fora do sistema. O motorista assentiu e o carro arrancou em silêncio. Durante o caminho, Augusto observava a cidade passando pela janela. Os prédios altos refletiam o céu azul, mas ele só via concreto e culpa. Pela primeira vez, o peso da herança que carregava parecia maior do que o orgulho de possuí-la. No escritório, o advogado já o aguardava. Um homem grisalho, de terno alinhado, que trabalhava com os Monteiro havia décadas. Senhor Augusto, o senhor parece abalado. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, respondeu ele, sem rodeios. Preciso de todos os registros antigos da Monteiro Engenharia. Inclusive os documentos do período da transição de nome da empresa, no fim dos anos 80. O advogado hesitou. Esses arquivos são confidenciais, senhor. Muitos foram arquivados a pedido do seu pai, pois agora estão sendo desarquivados a pedido do filho. Cortou Augusto. Traga tudo. O homem engoliu seco e saiu. Augusto foi até a sala de reuniões. Lá, na parede, havia uma enorme fotografia de seu pai apertando a mão de investidores, com o título O Homem que Mudou a Engenharia Nacional. Ele olhou para aquela imagem com um misto de raiva e tristeza. Mudou mesmo, murmurou. Só não disse de quem roubou o mapa. Pouco tempo depois, o advogado voltou com uma pasta enorme. Aqui está, senhor. Todos os documentos da época, mas devo avisar... Há lacunas. Lacunas? Sim. Alguns arquivos foram removidos da base original. Há registros de exclusão assinados pelo próprio fundador. Augusto folheou os papéis. E lá estavam os nomes: Afonso Silveira e Helena Duarte. Eles constavam como colaboradores externos, sem participação societária. Mas entre as folhas, um contrato destoava, uma versão anterior, rasurada, em que o nome de Afonso aparecia como cofundador técnico.
Por que isso foi alterado? Perguntou Augusto. O advogado hesitou, suando. Senhor, seu pai considerava que o acordo original era informal. Ele dizia que havia mal-entendidos. Mal-entendidos? Augusto bateu a mão sobre a mesa. Ele apagou o nome de um homem que criou o que nós vendemos por milhões. Isso não é mal-entendido. É roubo. O advogado recuou. Senhor, por favor, cuidado com as palavras. Legalmente ou não, moralmente está errado, interrompeu Augusto. E eu vou corrigir. O homem não respondeu. Apenas baixou a cabeça envergonhado. Augusto pegou o celular e ligou para o setor de pesquisa e desenvolvimento. Preciso dos protótipos originais do sistema de transmissão reduzida. Quero saber quem projetou as peças e quem registrou as patentes. A engenheira responsável atendeu, confusa. Senhor, os protótipos antigos? Faz anos que ninguém mexe neles, pois hoje vão mexer. Horas depois, Augusto descia ao laboratório subterrâneo da empresa. O ar cheirava a metal, graxa e passado. Em uma prateleira coberto de pó estava o primeiro motor da história da companhia. O mesmo modelo que aparecia nos desenhos de Afonso. A engenheira, curiosa, observava de perto. Impressionante. Mesmo depois de tantos anos, o sistema ainda é eficiente. As proporções são idênticas às do protótipo descrito nos relatórios de Afonso Silveira. Você o conhece? Perguntou Augusto. Só de ouvir falar. Era chamado de o fantasma da oficina Horizonte. O pessoal mais antigo dizia que ele era o verdadeiro inventor, mas que seu pai comprou a patente. Augusto respirou fundo. A verdade estava começando a ganhar voz. E esses relatórios, onde estão? Parte deles foi arquivada no setor histórico. Posso mandar trazer. Enquanto ela saía, Augusto passou a mão na carcaça metálica do motor. O frio do ferro parecia atravessar sua pele. Por um instante, imaginou o velho Afonso, anos antes, trabalhando naquela mesma estrutura, com esperança no olhar e as mãos sujas de graxa. A engenheira voltou com uma caixa de papelão. Dentro, folhas amareladas, desenhos técnicos e uma pasta azul com o logotipo antigo da empresa. Augusto abriu e encontrou um documento que o fez gelar. Relatório de testes. Oficina Horizonte, 27 de junho de 1989. Assinaturas: Afonso Silveira, Helena Duarte, Augusto Monteiro, pai. Observações finais. Sistema funcional, torque reduzido, estabilidade mantida. Autoria técnica: Afonso Silveira. Propriedade intelectual: Helena Duarte. Registro provisório, sob guarda de Augusto Monteiro, até a quitação do empréstimo bancário. A frase estava lá clara como uma confissão. Guarda até a quitação do empréstimo bancário. Ou seja, a patente nunca foi transferida legalmente, apenas retida temporariamente. Augusto sentou-se sem forças. Eles diziam a verdade o tempo todo. A engenheira o observava em silêncio, percebendo o peso daquilo. Senhor, quer que eu digitalize esses arquivos? Não. Quero que ninguém toque neles até segunda ordem. Subiu de volta ao escritório. A cada degrau, a raiva e a vergonha se misturavam. Assim que entrou, ligou para a secretária. Marta, prepare uma coletiva de imprensa para amanhã. Amanhã, senhor. Posso perguntar o motivo? Vai saber em breve. Antes de desligar, ela perguntou baixinho. Senhor, está tudo bem? Augusto respondeu com um meio sorriso cansado. Pela primeira vez, talvez esteja. À noite, ele foi até o escritório antigo do pai, que permanecia intocado desde sua morte. Livros organizados, medalhas, retratos. No centro, a mesa de mogno. Augusto sentou-se na cadeira onde tantas decisões foram tomadas. Pegou uma das fotos emolduradas. Seu pai apertando a mão de um ministro, sorrindo. Atrás, uma dedicatória. Aos que fazem a história com coragem. Ele virou o porta-retrato e escreveu no verso, com caneta preta. Aos que tentam consertar a história com verdade. Deixou a foto sobre a mesa e respirou fundo. Na manhã seguinte, os portais de notícias receberam um comunicado oficial da Monteiro Engenharia.
A empresa abrirá uma investigação interna sobre possíveis irregularidades na origem de suas primeiras patentes. Documentos antigos foram encontrados e estão sendo analisados. Transparência é o novo compromisso da companhia. A notícia correu rápido. As ações caíram, as manchetes explodiram. No mesmo instante, Afonso e Helena assistiam à televisão na pequena sala de casa. O velho apertou os olhos incrédulo. Ele realmente fez isso. A mulher sorriu, com lágrimas discretas. Parece que fez. Afonso se recostou na poltrona. Então talvez ainda exista um Monteiro diferente. Lá na sede, Augusto observava a cidade pela janela. Sabia que o inferno estava só começando. Investidores furiosos, imprensa implacável, herança ameaçada. Mas pela primeira vez, sentia que estava lutando por algo que realmente tinha valor. Ele fechou os olhos e murmurou para si mesmo: agora é minha vez de provar que o sangue não define o caráter. O telefone tocou. Era o assessor de imprensa. Senhor, a mídia quer uma declaração pessoal. O que devo dizer? Augusto olhou para a foto do motor sobre a mesa e respondeu: diga que a verdade não destrói empresas. Destrói mentiras. O dia seguinte amanheceu como um campo de batalha. Logo nas primeiras horas da manhã, a Monteiro Engenharia virou manchete em todos os jornais. Escândalo na empresa do século. Filho de fundador. Admite investigação sobre fraude antiga. Herdeiro desafia o próprio sobrenome. O Império Monteiro construído sobre um roubo. As manchetes se multiplicavam e cada uma parecia mais cruel que a anterior. Os investidores começaram a pressionar. As ligações não paravam. Reuniões de emergência foram convocadas. Na sala de conferências, o clima era de guerra. Diretores, advogados, consultores, todos falando ao mesmo tempo. Isso é suicídio empresarial, gritou um deles. A marca Monteiro é símbolo de confiança. O senhor acaba de jogar décadas de reputação no lixo. Não foi confiança, respondeu Augusto firme. Foi mentira. Um silêncio constrangedor caiu sobre a sala. Ele continuou. Meu pai construiu essa empresa em cima do nome de 2 inocentes. E se para limpar isso eu tiver que começar do zero, que assim seja. O senhor não pode fazer isso sozinho, insistiu outro. Ed Conselho vai te destituir se continuar com esse discurso. Que tentem. A voz de Augusto soou baixa, mas cortante. Prefiro ser lembrado como o homem que desenterrou a verdade do que como o covarde que a enterrou mais fundo. Os executivos se entreolharam, sem coragem de responder. Depois da reunião, ele entrou no elevador e sentiu o peso do mundo nas costas. O reflexo no espelho já não era o mesmo homem arrogante de dias atrás. Era alguém em ruínas, mas pela primeira vez consciente do próprio chão. No caminho para casa, recebeu uma ligação inesperada. Senhor Monteiro, aqui é o repórter Carlos Nogueira, da Revista Econômica. Recebi informações sobre o caso Afonso Silveira. O senhor confirma que está reabrindo a disputa judicial? Augusto suspirou. Ainda não há processo aberto, mas há verdade suficiente para um. O senhor tem provas? Tenho. E logo o mundo vai ter também. Antes que o repórter pudesse continuar, ele desligou. Mas a resposta já havia se espalhado. Em poucas horas, o nome Afonso Silveira virou assunto nacional. Repórteres começaram a vasculhar o passado, antigos funcionários deram entrevistas e ex-colegas do pai de Augusto começaram a surgir com histórias contraditórias. No meio desse turbilhão, uma notícia o atingiu como um soco. Casal de idosos, envolvido no caso Monteiro, desaparece de casa em Vila Aurora. A legenda mostrava a fachada simples da casa número 48, cercada por viaturas e vizinhos curiosos. Augusto largou o celular e saiu apressado. Fernando, o carro agora! Minutos depois, estavam na estrada. O silêncio dentro do veículo era de urgência. Ao chegarem, o portão da casa estava entreaberto. Policiais conversavam com uma vizinha. Um cachorro latia no fundo. Augusto se aproximou. Onde estão eles? Um dos agentes o reconheceu. Senhor Monteiro, eles saíram ontem à noite.
Um vizinho disse que viram a senhora Helena ajudando o marido a entrar num carro antigo, um modelo cinza. Depois disso, ninguém mais os viu. E não deixaram bilhete, nada. Só isso aqui. O policial entregou um envelope amassado com o nome Augusto escrito à mão. As mãos dele tremiam ao abrir. Dentro havia uma única folha, com a caligrafia firme de Afonso. Às vezes, a verdade tem um preço que o tempo cobra de quem ainda pode pagar. Não nos procure. O que precisa saber está no lugar onde tudo começou. A.S. Augusto olhou ao redor, tentando entender. O lugar onde tudo começou, murmurou. A oficina Horizonte. O policial perguntou. O senhor sabe onde é isso? Sei, respondeu ele, com o olhar perdido no passado. Fica fora da cidade, perto da Estrada Velha. A viagem até lá foi silenciosa. A chuva voltara, como se o destino tivesse decidido repetir o cenário da primeira noite. Quando chegaram, o galpão estava abandonado, tomado por mato e ferrugem. As letras Oficina Horizonte ainda podiam ser lidas, desbotadas na parede. Augusto entrou. Cada passo fazia eco no chão de cimento rachado. As ferramentas enferrujadas ainda estavam lá, cobertas de poeira e lembranças. No canto, uma mesa de trabalho com papéis espalhados e uma caixa de madeira igual à da mala. Ele abriu. Dentro, um caderno. Na capa, escrito com tinta desbotada, Planos de Expansão, 1988. Virou as páginas. Eram esboços de motores, cálculos, ideias. No final, uma anotação curta, como um testamento. Se um dia este lugar for esquecido, que ao menos o nome sobreviva. Horizonte não é o que se vê, é o que se constrói. Augusto respirou fundo. A chuva batia forte no telhado furado e uma goteira pingava sobre o caderno, borrando as palavras. Eles sabiam que eu viria aqui, sussurrou. Fernando entrou logo atrás. Senhor, parece que alguém esteve aqui recentemente. Há pegadas perto da entrada e marcas de pneus na lama. Então ainda estão vivos. E se não quiserem ser encontrados, mesmo assim, vou achá-los. A voz de Augusto estava firme. Preciso olhar nos olhos dele outra vez. Enquanto saía, o som distante de um trovão ecoou como aviso. De volta ao carro, recebeu uma ligação urgente do advogado. Senhor, a situação piorou. O Conselho Administrativo votou uma moção para afastá-lo da presidência até que a crise seja esclarecida. Eles podem tentar. Já tentaram. O voto foi unânime. Augusto fechou os olhos. Então que fiquem com o trono. Eu fico com a verdade. Senhor, isso pode significar o fim da empresa. Talvez o fim seja o que ela precisa para nascer limpa de novo. Desligou. O som da chuva abafava tudo. Ele encostou a cabeça no vidro da janela e murmurou. Afonso, o que você quer que eu veja? Foi então que notou algo no chão da mala. Um pequeno cartão de visita caído no fundo do carro. Tinha o logotipo de um hospital antigo, com endereço no subúrbio e o nome Clínica Santa Helena. Augusto pegou o cartão. Santa Helena, repetiu. É isso. Naquela mesma noite, ele chegou ao hospital. O local era simples, quase esquecido. Ao se apresentar na recepção, a enfermeira olhou surpresa. O senhor é parente do senhor Afonso Silveira? Sou. Onde ele está? Ela hesitou. Ele deu entrada hoje à tarde. Está em observação. A esposa está com ele. Augusto atravessou o corredor apressado. Encontrou Helena ao lado da cama, segurando a mão do marido. Ela o olhou sem surpresa, como se já esperasse por ele. Ele pediu para te ver, disse apenas. Augusto se aproximou. O velho estava fraco, mas o olhar ainda tinha aquele fogo silencioso. Eu sabia que você ia entender, murmurou. O que começou errado só pode terminar certo nas mãos de quem tem coragem. Eu vim para te ajudar, Afonso. O velho sorriu, cansado. Então comece me ouvindo. Ainda há uma coisa que você não sabe. Augusto franziu a testa. O quê? Afonso respirou fundo, com esforço. A oficina não era só minha e da Helena. Seu pai tirou mais do que o projeto. Como assim? O velho apertou a mão dele, com força surpreendente. Ele tirou o que nunca deveria ter tocado.
A respiração se tornou irregular. O monitor apitou. Helena gritou por ajuda. Enfermeiros correram, mas Augusto ficou imóvel, as palavras ecoando na cabeça. Tirou o que nunca deveria ter tocado. O coração de Afonso desacelerava. Antes de apagar, ele murmurou com voz quase inaudível: "Procure a carta." Augusto tentou segurar a mão dele, mas os enfermeiros o afastaram. O som do monitor virou um apito contínuo. Helena caiu de joelhos, chorando em silêncio. Augusto, pálido, deu um passo para trás. A chuva começou a bater na janela do quarto, e ele entendeu. A tempestade tinha voltado, mas agora ela não vinha do céu. Vinha de dentro. O corredor do hospital estava mergulhado em silêncio. O som do monitor cardíaco havia cessado e o corpo de Afonso agora repousava imóvel sobre a cama. A chuva caía lá fora, lavando as janelas como se o próprio céu lamentasse. Helena permanecia sentada ao lado do marido, segurando a mão dele mesmo depois que a vida o deixou. Os olhos dela estavam vermelhos, mas firmes. Não havia gritos, nem desespero, só uma tristeza antiga, do tipo que já aprendeu a esperar a dor. Augusto não conseguia falar. Sentia-se pequeno, impotente, como uma criança que vê o castelo de areia desabar sob os pés. Ele sabia, murmurou, a voz falhando. Sabia que ia morrer. Helena virou o rosto lentamente para ele. Sabia, sim. Mas não se arrependeu. Disse que ainda havia uma carta e que só você poderia encontrá-la. Uma carta? Onde? Na casa. No quarto dele, dentro da velha máquina de costura. Ela enxugou as lágrimas. Ele dizia que certas verdades só podem ser lidas no tempo certo. Augusto respirou fundo. Eu vou buscar. Helena assentiu. Vá, mas quando ler, esteja preparado. Ele não entendeu o que ela quis dizer, mas o olhar dela o atravessou como um aviso silencioso. Minutos depois, o carro de Augusto cortava as ruas molhadas em direção à Vila Aurora. A cidade parecia diferente. As luzes, os prédios, o trânsito, tudo parecia menor diante daquilo que ele sentia por dentro. Chegou à casa. A porta estava destrancada, como se o destino tivesse deixado aberta de propósito. A luz do amanhecer entrava pelas frestas, iluminando o chão de madeira. No quarto, a máquina de costura antiga esperava. O ferro enferrujado, o pedal gasto, o pano meio aberto. Ele se ajoelhou e abriu a tampa inferior. Dentro, envolta em um lenço branco, estava a carta. O envelope trazia seu nome completo. Para Augusto Monteiro. As mãos dele tremiam quando rasgou o selo. Dentro, várias folhas escritas à mão, com a caligrafia firme de Afonso. Se você está lendo isto, é porque o tempo cumpriu o que a justiça dos homens não cumpriu. Eu poderia ter ido atrás da vingança, mas aprendi que o ódio consome o coração antes de curar a alma. Esperei que um Monteiro tivesse coragem de olhar a verdade nos olhos. E pelo visto, esse alguém é você. Augusto sentou-se no chão, lendo cada palavra como se fosse uma sentença. Você precisa saber que seu pai não me tirou apenas o projeto. Ele me tirou uma vida que nunca me pertenceu por completo. Eu amava uma mulher, Helena. Trabalhávamos juntos, sonhávamos juntos. Mas antes que eu tivesse coragem de lhe pedir a mão, ela engravidou. E o seu pai, com o charme e o poder que sempre teve, a afastou de mim. O coração de Augusto disparou. As letras começaram a se embaralhar. Ele leu e releu, até o sentido o atingir como um golpe. Helena estava esperando um filho. E quando seu pai soube, a mandou embora da cidade, dizendo que cuidaria de tudo. Disse que o bebê seria melhor criado se tivesse o sobrenome Monteiro. E assim, ela desapareceu. E você nasceu. As mãos de Augusto começaram a suar. A respiração ficou pesada. Sim, Augusto, você é meu filho. Eu vi você crescer de longe pela televisão, pelos jornais, pelas revistas. Nunca quis roubar o que o destino te deu, mas esperei que um dia você percebesse que a verdadeira herança não está no dinheiro, mas na escolha que se faz com ele. As lágrimas escorriam pelo rosto de Augusto, silenciosas.
Ele apertou o papel contra o peito, como quem tenta segurar uma vida inteira de mentiras. Seu pai biológico te amou, mas o outro te criou. Nenhum dos dois foi perfeito. Um te deu o nome, o outro te deu o sangue. Agora cabe a você decidir qual dos dois vai te definir. Ele respirou fundo, mas o peito doía. Levantou-se cambaleando até o espelho da sala. O reflexo que viu não era mais o mesmo homem. Nem o herdeiro arrogante, nem o empresário poderoso. Era o filho dividido entre dois mundos, o da mentira e o da redenção. O papel caiu de suas mãos. Ele deixou o corpo desabar no sofá, os olhos fixos no teto, tentando processar o impossível. O pai que ele idolatrava havia roubado tudo, até a própria origem do filho que chamava de herdeiro. E o homem que ele humilhou na chuva era o pai que o destino havia escondido dele. O telefone vibrou. Era Helena. "Você encontrou a carta?" perguntou, a voz embargada. "Encontrei", respondeu ele, quase sussurrando. "Então agora sabe." "Sei." Augusto fechou os olhos. Ele era meu pai. Do outro lado, o silêncio se prolongou. "Ele sempre soube que você descobriria", disse Helena por fim. Disse que o sangue chamaria o sangue. Augusto respirou fundo, tentando conter o choro. "Eu o tratei como lixo, Helena. Expulsei ele da minha porta. Ele morreu, achando que eu o odiava." "Não", interrompeu ela com suavidade. "Ele morreu orgulhoso. Disse que, mesmo sem te criar, conseguiu te ensinar o que era certo, do jeito mais difícil possível." As palavras dela atravessaram o coração dele como uma faca lenta. Augusto olhou pela janela. A chuva começava a parar. Os primeiros raios de sol se refletiam nas poças da rua. "O mundo inteiro vai saber quem ele foi", disse decidido. Não como um velho esquecido, mas como o verdadeiro fundador da Monteiro Engenharia. Helena chorou do outro lado. Ele sempre quis ouvir isso. "E vai ouvir", respondeu Augusto. "Nem que seja através do vento." Desligou. Ficou ali por alguns minutos, em silêncio. O relógio marcava 8 da manhã. O sol finalmente atravessava as nuvens. Levantou-se, ajeitou o paletó e saiu da casa. No caminho até o carro, parou por um instante diante da árvore seca do quintal. As folhas, que antes pareciam mortas, agora estavam cobertas por pequenas gotas de chuva reluzindo sob o sol. Ele sorriu entre lágrimas. "Horizonte", murmurou. "Agora eu entendo o nome." Entrou no carro e mandou uma mensagem para o advogado. "Prepare uma alteração oficial no registro da empresa. Novo nome: Silveira e Monteiro Engenharia. E quero o nome de Afonso gravado na placa principal." O advogado respondeu em segundos. "Senhor, o conselho não vai aprovar isso." Augusto digitou. "Então dissolva o conselho." Guardou o celular, ligou o motor e partiu. O reflexo do sol batia no para-brisa, cegando parcialmente a estrada. Mas ele não desviou o olhar. Pela primeira vez, sabia exatamente para onde estava indo. O filho ilegítimo, o herdeiro manchado, o homem que carregava 2 sobrenomes e 2 verdades. Mas naquela manhã, só um deles importava: o da redenção. 2 dias depois, o céu amanheceu cinzento, pesado, como se o mundo se preparasse para se despedir de uma história longa demais para caber num único coração. O enterro de Afonso Silveira acontecia em um pequeno cemitério no interior, cercado por árvores antigas e silêncio. Poucas pessoas estavam presentes, apenas Helena, alguns vizinhos e funcionários antigos da velha oficina. Quando o carro preto estacionou na entrada, o murmúrio entre os presentes foi imediato. Augusto desceu, usando um terno simples, sem escolta, sem motorista. Nenhum símbolo de poder o acompanhava, apenas o rosto abatido e o olhar firme de quem já não devia nada ao orgulho. Helena o viu se aproximar, e por um instante o tempo pareceu parar. Ele caminhou até o caixão coberto por flores brancas e se ajoelhou ao lado. Passou a mão tremendo pela madeira lisa e os olhos se encheram de lágrimas. "Eu não cheguei a te chamar de pai", murmurou com a voz falhando.
E você não teve tempo de me chamar de filho, mas eu prometo que o mundo vai saber quem você foi. Helena se aproximou devagar, colocando a mão no ombro dele. Ele sabia que ouviria isso um dia, disse com um sorriso triste. Só não sabia se estaria vivo para ver. O vento soprou entre as árvores e uma folha caiu sobre o caixão. Augusto a segurou, como se fosse um sinal. Após o sepultamento, ele se afastou por alguns minutos, olhando o horizonte. A vista dali era simples. Morros, casas pequenas e o cheiro de terra molhada. Era o oposto do luxo que ele sempre conhecera. Mas pela primeira vez, era um lugar onde ele se sentia em paz. Helena se aproximou mais uma vez. E agora? Perguntou. O que vai fazer com tudo isso? Ele respirou fundo. O que eu devia ter feito desde o início? Devolver o que não é meu. Naquela mesma semana, a Monteiro Engenharia deixou de existir. Em uma coletiva transmitida ao vivo para todo o país, Augusto Monteiro apareceu diante das câmeras, sem terno caro, sem adereços, apenas um homem comum, de expressão sincera. Durante décadas, esta empresa carregou um nome construído sobre uma mentira. Começou, a voz firme. Hoje, essa mentira chega ao fim. As câmeras focaram em seu rosto. Afonso Silveira foi o verdadeiro criador do sistema de transmissão reduzida, a tecnologia que deu origem a tudo o que construímos. O nome dele será gravado em todos os documentos, contratos e patentes. A partir de hoje, nossa companhia se chama Silveira em Monteiro Engenharia. Os jornalistas se entreolharam, surpresos. E quanto ao conselho? Perguntou um repórter. O conselho foi dissolvido. A nova empresa será administrada por um fundo voltado à inovação e à justiça social. Quero que o nome Silveira represente o que ele sempre foi: esperança para quem cria, não para quem rouba. Uma repórter perguntou em tom mais suave. O senhor perdeu milhões com essa decisão. O que ganha com isso? Augusto olhou diretamente para a câmera. Paz, respondeu. E paz não tem preço. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Nenhuma palavra mais foi necessária. Naquela noite, sozinho em casa, ele abriu novamente a mala de couro que iniciara tudo. Dentro agora estavam guardadas a carta, a foto dos 3 jovens e a fita cassete. Colocou os fones e ouviu o som da voz de Afonso novamente. É isso, é nosso. Sorriu entre lágrimas. Sim, pai, agora é nosso. Apagou as luzes e deixou apenas o som do motor da fita ecoando no quarto, como se o passado finalmente tivesse encontrado descanso. 2 semanas depois, a fachada da sede principal da empresa ganhou uma nova placa: Silveira em Monteiro Engenharia, onde a verdade move o futuro. Durante a cerimônia de reinauguração, Helena foi convidada a cortar a fita simbólica. A mão dela tremia, mas o sorriso era sereno. Ele sempre quis ver o nome dele ali, disse ela emocionada. E agora vai ver, respondeu Augusto. Em cada máquina, em cada projeto, em cada história contada daqui para frente. Os funcionários aplaudiram. Alguns choraram. Outros apenas sorriam, discretos, como quem entende que presenciava algo maior do que um evento corporativo. Era a reparação de uma vida inteira. Após o evento, Helena ficou observando o pôr do sol refletido na placa dourada. Sabe, disse ela, com a voz calma, quando Afonso escolheu o nome Horizonte, ele dizia que o horizonte nunca está perto, mas sempre visível. Que a gente só precisa continuar andando. Augusto sorriu. E ele estava certo. Naquela noite, ele voltou à antiga oficina. Agora reformada, o galpão voltara a ser um espaço de invenção. Jovens engenheiros e aprendizes trabalhavam em máquinas novas, com o mesmo espírito de Afonso e Helena décadas antes. Augusto caminhou até a mesa onde tudo começou. Sobre ela, deixou a fotografia original dos 3 fundadores e uma plaquinha de metal, gravada com as palavras: aqui, o trabalho venceu o orgulho. Ele olhou em volta e respirou fundo. Está feito.
murmurou. Um estalo suave chamou sua atenção. O velho rádio da oficina, milagrosamente ainda funcional, ligou sozinho. Uma música antiga começou a tocar. Uma canção simples, de melodia tranquila. Augusto sorriu. Eu sei que é você, velho teimoso. Encostou na parede e ficou ali por alguns minutos, ouvindo a música e observando o pôr do sol entrando pelas janelas largas. A luz dourada iluminava o pó flutuando no ar, como se o passado estivesse finalmente se transformando em paz. No dia seguinte, o jornal trazia uma manchete diferente. De herdeiro a redentor, Augusto Monteiro transforma escândalo em legado. Mas, pela primeira vez, ele não se importou com o que diziam. O nome nos jornais não importava mais. O nome na placa importava. E o nome na placa agora era completo. Semanas depois, Augusto voltou ao cemitério. Levou flores frescas e a placa de fundação da nova empresa, onde lia-se: em memória de Afonso Silveira, o homem que construiu o futuro acreditando no impossível. Ajoelhou-se, pousou as flores e disse em voz baixa: tudo o que sou agora é metade seu, metade dele, mas o melhor de mim veio de você. Ficou ali, em silêncio. O vento soprou leve e uma brisa quente percorreu o campo. Parecia uma resposta. Enquanto se levantava, olhou para o horizonte mais uma vez. O mesmo que o pai biológico havia sonhado e o mesmo que o pai de criação havia tentado esconder. Agora, aquele horizonte finalmente tinha dono. E pela primeira vez em toda a sua vida, Augusto Monteiro caminhou sem culpa, sem peso e sem herança, apenas com propósito. Os meses passaram e a história que começou com uma mala esquecida na chuva se transformou em um símbolo nacional. A Silveira e Monteiro Engenharia virou manchete não pela riqueza, mas pela coragem. Revistas de negócios a chamavam de a empresa que escolheu a verdade ao invés do lucro, mas o que o público via era apenas a superfície. O que ninguém sabia era o quanto Augusto havia mudado por dentro. Ele já não morava mais na cobertura de vidro. Vendeu a propriedade e se mudou para uma casa simples, perto da antiga oficina. Ali, acordava cedo, caminhava até o galpão e tomava café com os aprendizes. Era o mesmo homem de antes, mas sem o peso do nome, sem a sombra do pai e sem o vazio do orgulho. Certa manhã, enquanto observava um grupo de jovens montando um novo protótipo, um dos rapazes perguntou: Senhor Augusto, o senhor não sente falta de tudo aquilo? Da vida de luxo, das festas, das viagens? Ele sorriu, olhando para as mãos sujas de graxa. Sinto falta do tempo em que eu achava que aquilo era felicidade. O garoto franziu a testa. E o que é felicidade, então? Augusto respondeu sem pressa, olhando para o motor em construção. Felicidade é quando o que você faz com as mãos está em paz com o que sente no coração. O garoto sorriu, sem entender completamente. Mas algo naquela resposta ficou gravado. À tarde, Augusto visitou Helena. Ela vivia agora em uma pequena casa perto da oficina, cuidando de um jardim repleto de flores. Ele estaria orgulhoso de você, disse ela servindo chá. Sabe disso, não é? Eu espero que sim, respondeu ele. Mas o orgulho que quero carregar agora é diferente. Não vem do que construí, mas do que consertei. Helena o olhou com carinho. Às vezes, o conserto é mais bonito que a criação, porque vem com cicatriz. E cicatriz é o que prova que doeu, mas sarou. Augusto sorriu. Obrigado por não desistir dele. E nem de mim. Mães não desistem, respondeu ela. E por um instante, o olhar dos dois se encontrou de um jeito que dispensava explicações. O vento soprou, balançando as flores no jardim, e uma delas caiu exatamente sobre o colo de Augusto. Ele segurou a pétala e disse em voz baixa: Eu ainda escuto ele às vezes. Sabe, quando o motor liga, parece que ouço a risada dele. Helena sorriu. Então é sinal de que ele nunca foi embora. Meses depois, uma nova placa foi instalada na entrada da antiga oficina.
agora transformada em um centro de formação técnica gratuito, Instituto Afonso Silveira, onde o trabalho cria o futuro. A cerimônia foi simples, nada de políticos, nada de flashes, apenas alunos, professores e famílias. Augusto fez um breve discurso, a voz serena, mas firme. Tudo o que tenho hoje começou. Não veio do que herdei, mas do que aprendi quando perdi. A vida me ensinou que a riqueza sem verdade é só aparência e que a herança mais valiosa é o exemplo. Ele olhou para os jovens na plateia. O homem que deu nome a este instituto foi enganado, humilhado e esquecido. Mas ainda assim, nunca deixou de acreditar no que fazia. E é por isso que o nome dele está aqui hoje. Porque a verdade pode ser enterrada por um tempo, mas ela sempre cresce de novo. A plateia o aplaudiu de pé. Helena, sentada na primeira fileira, chorava em silêncio. Mais tarde, sozinho na oficina, Augusto encontrou a velha fita cassete novamente. Colocou para tocar. A voz de Afonso ecoou pela sala, com aquele tom calmo e otimista de quem acredita na vida. Se o motor engatar direito, o mundo vai andar mais leve. Augusto fechou os olhos e sorriu. Engatou, pai, engatou. O som do motor no fundo da gravação parecia responder, firme e constante. Ele desligou o aparelho, guardou a fita e, antes de sair, acendeu a última luz da oficina. A lâmpada iluminou uma nova inscrição na parede, pintada em letras grandes. A verdade é o único combustível que nunca acaba. Ele ficou alguns segundos olhando para aquilo em silêncio. Depois apagou a luz, fechou a porta e saiu caminhando sob o pôr do sol. Às vezes, o destino não destrói, ele conserta. Às vezes, a dor não castiga, ela purifica. A história de Augusto Monteiro e Afonso Silveira não é sobre herança nem sobre dinheiro. É sobre o peso de um nome e o valor de uma escolha. Porque ser rico é fácil. Difícil é ser justo. E quando a verdade finalmente vence, ela não cobra juros. Ela devolve dignidade. Se essa história te tocou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas lembrem que a verdadeira riqueza está na honestidade. Porque apoiar o que inspira é uma forma de mudar o mundo em silêncio. No último plano, a câmera se afasta da oficina reformada. O nome Instituto Afonso Silveira brilha na fachada enquanto o vento sopra as cortinas. Ao fundo, o som de um motor funcionando suavemente se mistura com a música. O mesmo ronco que começou tudo, e a tela escurece lentamente com uma frase final. O homem que consertou o motor acabou consertando o próprio coração. 10 anos se passaram. O sol nascia sobre o mesmo galpão onde, décadas antes, o primeiro motor havia rugido. Agora, o local estava vivo novamente, ampliado, moderno, cheio de jovens. O Instituto Afonso Silveira se tornara referência nacional em tecnologia e ética empresarial. Centenas de alunos aprendiam ali que a inovação verdadeira começa com caráter, não com ambição. Augusto Monteiro, agora com cabelos grisalhos e um olhar calmo, caminhava pelos corredores, observando os estudantes com admiração silenciosa. Cada risada, cada faísca de máquina, cada novo projeto lembrava o propósito que havia reconstruído sua vida. Uma menina o abordou, segurando um caderno. "Senhor Augusto, o senhor pode me ajudar com esse cálculo aqui?" perguntou tímida. Ele sorriu, se abaixou e explicou pacientemente o funcionamento do torque. "Viu?" disse, apontando para o desenho. "O segredo não está na força, e sim no equilíbrio. É como na vida. Se você empurra demais, quebra. Se empurra de menos, não sai do lugar." A menina sorriu, compreendendo. "O senhor fala igual meu avô. E ele trabalha com motores também?" perguntou Augusto. "Não", respondeu ela, "mas diz que o coração das pessoas também precisa de manutenção de vez em quando." Augusto riu.
Seu avô é mais sábio do que muitos engenheiros que eu conheço. Naquela tarde, uma cerimônia especial aconteceria. O Instituto inauguraria uma nova ala de pesquisa, dedicada ao desenvolvimento de energia sustentável. E o nome escolhido para o projeto era simples, mas simbólico: Projeto Horizonte. Helena, agora idosa e frágil, chegou em uma cadeira de rodas, sorrindo com doçura. Quando Augusto a viu, correu para recebê-la. Ainda mandando nesse lugar, não é? Brincou ela. Mando nada. Só tento manter vivo o que você e ele começaram. Ela segurou a mão dele. E conseguiu. Disse, emocionada. Afonso estaria orgulhoso. Um grupo de alunos se reuniu ao redor da dupla e a cerimônia começou. Augusto subiu ao pequeno palco e olhou para as dezenas de rostos jovens diante dele. Por um instante, o som das vozes, das máquinas e dos pássaros se misturou em uma melodia que parecia perfeita. Há muitos anos, este lugar era só silêncio e ferrugem, começou. Mas o silêncio também fala, se você escutar direito. Foi ele que me ensinou que nenhum nome é grande o bastante para esconder a verdade. O público escutava em silêncio absoluto. O homem que dá nome a este instituto acreditava que o futuro era como um motor. Ele só gira direito se todas as peças trabalharem juntas. Ele olhou para Helena, que sorria com os olhos marejados. Por isso, esse novo projeto leva o nome que ele escolheu para a oficina que mudou tudo: Horizonte. Porque o horizonte não é o fim, é o começo do que ainda vem. Os aplausos ecoaram. Helena chorava discretamente. E enquanto o som se espalhava, Augusto olhou para cima. Uma pomba cruzava o céu aberto do galpão, e por um instante ele jurou ouvir a voz do pai dizendo: "É isso, é nosso." Mais tarde, o evento terminou, e o galpão ficou vazio. Só Augusto permaneceu ali, sentado à velha mesa de trabalho, com a mala de couro ao lado. Ele a abriu. Dentro estavam os mesmos objetos que mudaram sua vida: a carta, a fotografia e a fita cassete. Mas agora havia algo novo: um certificado de fundação do Instituto Afonso Silveira, assinado por centenas de alunos e colaboradores. Ele passou os dedos pelo papel e sorriu. "Tá vendo, pai?" sussurrou. "O nome que você perdeu agora carrega o futuro de muita gente." Do lado de fora, o som dos motores de teste preenchia o ar. Jovens riam, discutiam ideias, sonhavam alto. Era o tipo de barulho que Afonso chamaria de música do progresso. Anos mais tarde, um garoto entra na oficina reformada com o uniforme do instituto. Ele observa os troféus, as fotos antigas na parede e para diante da grande placa dourada: Instituto Afonso Silveira, onde a verdade move o futuro. "Quem foi esse homem?" pergunta o garoto ao instrutor. O professor sorri. "Foi um inventor e também um pai, mas acima de tudo, foi alguém que acreditou que a justiça vale mais que o dinheiro." "E quem é esse aqui, ao lado dele?" O garoto aponta para a foto de Augusto e Afonso juntos. O professor o observa com respeito. "Esse é o filho dele, o homem que teve coragem de consertar o que o próprio sangue quebrou." O garoto fica pensativo. "Então, foi ele que salvou a empresa?" O professor sorri. "Não, ele salvou a própria alma." O menino fica em silêncio, admirando a foto. Depois, pega uma pequena chave dourada, réplica da original, e a coloca no bolso do uniforme. "Um dia, eu quero inventar algo grande também." "Então lembre-se", diz o professor, "antes de querer ser grande, aprenda a ser justo." O garoto sorri, determinado, e sai correndo pelo corredor. O tempo apaga nomes, mas nunca apaga gestos. A verdade pode se perder por uma geração, mas sempre encontra quem a traga de volta. O herdeiro de um império que nasceu da mentira descobriu que a verdadeira herança não está no que se recebe, mas no que se repara. Afonso Silveira construiu máquinas. Augusto Monteiro construiu redenção. E juntos provaram que o destino pode ser cruel, mas também sabe ser justo, porque às vezes o maior motor que um homem pode consertar é o próprio coração.
Se essa história te emocionou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal.